Opa, e aí, beleza? Vamos começar mais um vídeo aí no canal RD com Logan. Hoje nós vamos falar sobre insumos na redução de danos. Muitas pessoas me perguntam sobre insumos, sobre como fazer, como produzir insumos, o que é o insumo. Talvez esse vídeo ele seja muito mais voltado para o profissional que atua com a questão das drogas do que para o usuário. Mas ele também é muito importante para o usuário porque ele faz o usuário pensar, refletir sobre o seu autocuidado, sobre estratégias de cuidado. Então é sempre interessante também o usuário ter ciência desses insumos e tal. Então vamos rodar a vinheta e vamos embora. Mas antes de falar dos insumos propriamente dito, tem uma coisa que é super importante a gente falar aqui. Qual é o objetivo do insumo? O insumo ele serve tanto para resolver problemas bem pragmáticos mesmo do consumo de substâncias, eu vou ainda falar sobre isso, e a outra é informar os usuários. Então esse é o objetivo. Eu reservei alguns aqui para vocês poderem ver. Obviamente tem alguns aqui na verdade. Eu não vou mostrar todos eles hoje, até porque alguns deles eu já mostrei. Por exemplo, os cachimbos de crack eu mostrei no vídeo de crack. Enfim, tem alguns outros aqui. Tem as seringas e tal. Então eu vou mostrar cada um na sua droga específica, mas eu vou mudar um panorama geral. E o outro que seria os materiais informativos. Vamos falar primeiro dos materiais informativos. As pessoas me mandam muitas mensagens, e-mails, mensagem no Facebook, perguntando se eu não tenho algum material informativo pronto, alguma coisa impressa e tal. Existem alguns bem interessantes. Esse aqui é do Centro de Convivência Edley, né? Esse aqui ele é bem legal, porque ele tem de cada droga. Esse aqui é o de crack e cocaína, tem o de maconha, tem aqui o de álcool. Esse aqui é o material informativo novo deles. E o legal desses materiais informativos é o seguinte: além de dentro ter o que é a substância, quais são os efeitos esperados, efeitos adversos, tipo de estratégias de redução de danos que você pode ter e tal, esse material informativo do Edley, muito completo, muito legal. Ele fala sobre direitos humanos, saúde, assistência social, informa alguns endereços onde você pode ir se informar, fala sobre abordagem policial, enfim. Material super completo esse aqui do Edley. Edley, mais uma vez, de parabéns, impressionante esse trabalho desse panfleto deles. Mas as pessoas sempre me perguntam, né? Mas você tem alguma coisa aí pronta para poder me enviar e tal? O que eu posso dizer para vocês? Primeiro, é super importante quando for produzir um material informativo como esse, a colaboração dos próprios usuários, porque na verdade a gente, eu dizendo como psicólogo, técnico na área, a gente tem o conhecimento técnico sobre a questão das drogas, mas os usuários eles têm a prática, e essa construção ela deve ser feita em conjunto, senão ela pode acabar não fazendo muito significado para o uso do usuário. Então é importantíssimo construir junto. Por isso que todas as vezes que algum profissional, alguém chega me perguntando se eu tenho algum material informativo pronto, eu sempre sugiro, olha, tenta construir junto com o usuário, tenta fazer isso junto e tal. Tem alguns sites que eu indico sempre, que é, por exemplo, o site do Heroid, eu sempre indico, mas é sempre importante pegar essas estratégias de redução de danos e aplicar no contexto, naquela cultura daquela população que está sendo atendida, porque corre-se muito risco de mudar o perfil do usuário, mudar o contexto de uso e aquela estratégia de redução de danos não fazer sentido. Então, nesses panfletos, nesses materiais informativos, é sempre muito importante se construir junto com o usuário. Esse aqui vai para minha coleção de panfletos. Falando um pouco dessa construção não só do material informativo, que tem nessa contribuição dos usuários, vou dar um exemplo muito bom no material de consumo mesmo. Vou pegar minha coleção de cachimbo que eu tenho aqui. Eu não vou entrar muito específico, não vou falar muito sobre isso aqui, porque eu já falei no vídeo sobre crack, então quem não assistiu o vídeo sobre crack, vê lá. Mas eu vou dar exemplo de dois aqui muito específicos, que é esse aqui que eu já mostrei no vídeo de crack. Daí o Ministério da Saúde em 2004 sugeriu uma ideia de qual é um dos grandes problemas no consumo do crack, fora a questão do próprio consumo de crack. E aí as equipes que trabalhavam com isso já naquela região de São Paulo e em outros lugares no Brasil falaram que existe um problema, que é um problema muito claro, que é do compartilhamento de cachimbos de crack e com esse compartilhamento a possibilidade de transmitir e pegar hepatites, por conta das fissuras, da queimadura no lábio. E aí o que o Ministério fez? Ele sugeriu a distribuição desse cachimbo de madeira.
e que foi uma ação feita vertical. Então o Ministério decidiu que iria se distribuir o cachimbo, tal. A ideia, ela é muito boa, ela é muito legal, ela é bem bacana mesmo. O problema é que esse cachimbo de madeira, e aí eu vou explicar melhor o porquê no vídeo de crack, ele não foi aceito, né, pelos usuários. Então por conta disso, esse cachimbo ele foi um desperdício de dinheiro público, porque não foi construído com os usuários. Uma experiência muito bacana, deixa eu guardar aqui. Uma experiência muito bacana que foi feita no PRD Sampa, em São Paulo, ali no SAI Campos Elíseos. Esse PRD Sampa é Programa de Redução de Danos, né, de São Paulo, que é coordenado pela minha amiga Tamara, vou deixar uma foto dela aqui. E o PRD Sampa, ele era um braço da questão da DST-AIDS de braços abertos. Eles recebiam verbas da UNODC, que é o escritório da ONU, que discute essa questão de drogas e DST-AIDS, e eles faziam oficinas, e eu vou deixar uma foto aqui bem legal. Eles faziam oficinas lá no Fervo, na Cracolândia, junto com os usuários mesmo, no fluxo, de como fazer cachimbo, qual era o melhor cachimbo, como fazer um cachimbo que não precisasse ser compartilhado, né? Fazia essa ideia, fazia essa oficina, conversando com os usuários da importância de não compartilhar os cachimbos, né? Colocando o usuário como protagonista dessa ação e dessa construção de autocuidado, né? Então teve esses momentos interessantes, né? Tanto a conversa da importância de não compartilhar, como uma oficina de, olha, já que vocês vão fazer o uso, então vão fazer um cachimbo que é menos prejudicial, um cachimbo que todo mundo vai ter o seu, que não vai precisar de compartilhar. Então é isso, é uma forma de pensar a redução de danos, é uma forma de construir insumos com os usuários, e dessa forma os insumos eles vão fazer muito mais sentido nesse contexto de uso e na cultura do uso desses usuários. Eu tive uma curta, mas muito gratificante experiência trabalhando no PRD Sampa junto com a Tamara, e tive uma experiência bem legal quando eu vou colocar a foto aqui, quando eu estava tentando ensinar uns jovens do lado de uma universidade em São Paulo como se usar uma camisinha feminina, e eu estava ensinando como colocar a camisinha feminina dentro de uma garrafa de Skol. Então, usar a criatividade, a questão lúdica nessa conversa com o usuário, ela também é bastante interessante. Eu tentando ensinar como se coloca um preservativo feminino na garrafa de Skol, e a mesa se acabando em risos, assim. Então é uma coisa bastante divertida, essa parte lúdica e tal. Utilizar esses insumos de uma forma lúdica também é uma coisa e uma estratégia bastante interessante. Na prática, não adianta também ter só um bom insumo, um material informativo adequado e tal. Esse material ele precisa ser usado também adequadamente, porque na realidade um dos objetivos dos insumos é fazer uma ponte, né, uma abertura de diálogo entre o usuário. Por exemplo, quando eu trabalhava na Cracolândia em São Paulo, eu não fumo, mas eu sempre andei tanto com isqueiro quanto com uma seda. E mesmo não fumando, eu tinha isso aqui no bolso como material de trabalho mesmo. Então, vai acender um cigarro, não tem isqueiro, você oferece um isqueiro para ele, já é uma abertura de diálogo, já é uma forma de você entrar, e aí, como é que é esse uso? E aí, como é que tá a sua vida? E você já consegue abrir aí algum diálogo com ele. Então, esses insumos, tanto material informativo, isqueiro, seda, né, os materiais mesmo de consumo de qualquer tipo de substância, eles servem muito também como uma forma de abrir o diálogo com o usuário, de você ter uma inserção ali para você poder ter algum diálogo com ele. Enfim, então esse também é um objetivo extremamente importante desses insumos, né? Essa abertura de diálogo. Fora do Brasil, os países já estão muito mais evoluídos nessas questões. Por exemplo, o kit crack do Canadá, que ele é constituído por um cachimbo, por isqueiro e tal. Bem interessante, o dele é um cachimbo de acrílico e com eles uma piteirinha de silicone, porque se o usuário por um acaso for compartilhar o cachimbo, ele tem aqui na piteirinha de silicone, faz o uso, se for compartilhar, tira a piteirinha e entrega para o outro usuário, e aí, né, não corre esse risco de transmissão de hepatites. Aqui no Brasil, o Centro de Convivência de Lei já faz isso há muitos anos, essa distribuição de piteiras para colocar nos cachimbos. Um outro insumo que é também distribuído pelo Centro de Convivência de Lei, que foi construído junto com os usuários, é o kit sniff, né? Eu já falei também no vídeo de cocaína, quem não viu o vídeo de cocaína veja, ficou bem legal.
Uma questão bem interessante também é escutar os usuários, porque eles mesmos já possuem estratégias que eles nem sabem que é redução de danos. Por isso que o redutor de danos ele precisa ter um ouvido, ele está bem atento, tem um ouvido bastante apurado para poder escutar os usuários. Daí o redutor de danos ele acaba virando uma ponte entre um usuário e outro, porque aí, quando ele vai conversar com outro usuário e encontra ele fumando com uma haste pequenininha, fala assim, ó, você já pensou em fazer um cachimbo com uma haste maior, porque aí você não vai queimar a boca e tal. Então o redutor de danos ele precisa ter um ouvido apurado para poder multiplicar essas estratégias de redução de danos criadas pelos próprios usuários, porque quem sabe usar droga, quem sabe o que é melhor no uso de drogas, o que é pior, o que é melhor, como se cuidar, é o próprio usuário. Então é extremamente importante ter esse ouvido atento nessa construção de novos insumos. Esses insumos eles são previstos tanto na Lei 11.343, que é a nossa atual lei de drogas no Brasil, eu falo muito sobre essa lei nesses meus vídeos, e ele também é previsto na Portaria 1028 de julho de 2005. Essa portaria, ela determina o seguinte, ela determina que ações que visam redução de dano social e à saúde decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência sejam regulados por essa portaria. Ou seja, aí tem ali o artigo 3, artigo 4, no artigo 4 tem o parágrafo 2º, o artigo 6, enfim, tem vários artigos que eles prevêem a utilização desses insumos, né? Ele fala aqui sobre que os serviços de saúde, de assistência, enfim, eles podem disponibilizar insumos de proteção à saúde, à prevenção de HIV, DST, AIDS, hepatites. Então ela é uma estratégia de redução de danos que é previsto tanto em lei quanto na portaria que cuida dessa questão de consumo de drogas, DST, AIDS. Então é uma coisa, né, garantida e prevista por lei. O problema é que muitos gestores, muitos políticos, quando estão na gestão, eles acabam não fazendo uso nessas estratégias, muito por conta, né, coisas que a gente já leu aí na mídia e tal, com receio que a opinião pública entenda que isso é apologia ao uso, facilitar o uso de drogas, que está ensinando as pessoas a fazer uso de drogas, e que na verdade não é isso, né? Existem esses insumos porque algumas pessoas fazem uso de alguma substância e entregar um insumo para ela não vai fazer com que elas usem mais ou pessoas que não usem acabem usando. Não é isso, é que as pessoas que fazem uso que façam uso de uma forma menos prejudicial. Um exemplo muito interessante disso é a camisinha. Então, por exemplo, se eu tenho um preservativo, estou fazendo uma ação de redução de danos sobre DST/AIDS. Se eu entregar uma camisinha para um jovem, para um adulto, independente, né, de quem for, se eu entregar uma camisinha para uma pessoa, eu não estou falando para elas transe. Eu estou dizendo para elas o seguinte: se você estiver em uma situação de risco, se você optar por transar, que você faça de uma forma menos prejudicial, se protegendo de uma forma mais consciente. E é isso com todos os insumos na redução de danos. E por fim, eu gostaria de falar de uma experiência que eu tive quando eu trabalhei durante 11 meses no consultório de rua de Mauá, numa equipe muito bacana. Aliás, gostaria de mandar um abraço para todos vocês. Eu preciso ir aí visitar a equipe. É que o processo do insumo, ele é constante, ele pode mudar conforme o tempo. Essa equipe de redução de danos do consultório de rua de Mauá possuía um kit para ser entregue para usuários que estão em situação de rua, que continha diversos tipos de coisas como protetor solar, protetor labial, água, chocolate, melzinho, enfim, num saquinho que era entregue para o usuário. E a gente teve momentos para reflexão e tal, sempre em reuniões semanais. E a gente se deparou com uma questão importante, que muitos usuários que a gente atendia estavam com demandas de saúde bucal, né? Então a gente estava fazendo muito encaminhamento para dentista e tal. Então a gente percebeu o seguinte: primeiro, será que não seria mais interessante trocar o chocolate por uma barra de cereal, né? Por ser mais nutritivo e tal, e por ter menos açúcar, ter menos, pudesse gerar problemas nos dentes dos usuários. Então essa é uma questão, né? Tá sempre atento para ver essa demanda dos usuários e tal, se o insumo de fato está sendo efetivo. E uma outra coisa que a equipe pensou logo depois que eu saí de lá é inserir pasta de dente, escova de dente dentro desse kit. Então o kit de redução de danos ele é interessante e ele também é contínuo, né? A
a elaboração dele, a construção dele é contínua e ele vai depender muito da demanda do usuário de drogas. Então, é sempre importante estar sempre atento na demanda, no movimento, na cultura do uso de drogas e é nessa conversa constante com os usuários, qual demanda real que eles necessitam. Bom, gente, o vídeo que eu tinha para fazer hoje sobre insumo era esse. Espero ter respondido a maioria das perguntas que as pessoas me fazem pelo Facebook, pelo Instagram e tal. Tentei responder o máximo que eu consegui lembrar aqui. Se ficou faltando alguma coisa, eu posso fazer um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se puder também dar um like aí no vídeo e se inscrever no canal para poder ajudar esse projeto, eu agradeço muito. E até a próxima.